Na escola sofística, podemos denotar como característica paradoxos da linguagem, que serão contrapontos usados na discussão para que se fomente uma ideia, para que se crie uma verdade através de um jogo de termos, de um jogo de linguagem, onde, paradoxalmente, o que quer dizer? Termos contrários vão ajudar a fomentar, a embasar uma tese. Repito, ideia filosófica diferente da posição socrática, que vem se preocupar com argumentos factológicos, reais, metódicos. Como figuras destacadas do sofismo, podemos citar Protágoras e Górgias. Protágoras, cujo pensamento tem por característica o caráter tautológico da argumentação. Vamos compreender este termo. Tautologia, princípio que na retórica aplica-se a um termo ou texto redundante, que se repetem a mesma ideia mais de uma vez, dizer a mesma coisa em termos diferentes. Ou seja, o que numa linguagem simplificada, numa linguagem clara, quer dizer fantasiar, dar uma estética nova a um mesmo termo, dando a impressão de que se está dizendo uma coisa diferente, quando se diz a mesma coisa, apenas numa estética diferente, para que aquela realidade fique mais fixada na mente daqueles que participam do diálogo, de forma que venha a se criar uma realidade dentro do discurso. Protágoras pretendia evidenciar a natureza contingente do mundo. Contingente entendemos por qualidade do que acontece no mundo, do que devido a mudanças pode ser tanto de um jeito como de outro, não necessário. Ou seja, as mudanças podem acontecer, mas não necessariamente o acontecerão. Górgias trabalha em cima do conceito que compreendemos como paradoxologia. Era um mestre na retórica, um mestre na arte do falar, um mestre na arte do diálogo, portanto, de criar circunstâncias que vão legitimar a sua fala, legitimar as suas ideias. Por paradoxologia entendemos tratado acerca de paradoxos, costume de empregar paradoxos ou fortes oposições linguísticas, ou seja, através de ideias contrárias,
legitimar uma ideia. Uma fala paradoxal a outra vai legitimar um conceito, uma ideia, um pensamento filosófico. Por isso, Sócrates será um divisor de águas nesse sentido, porque tratará de uma realidade vigente, em preocupações legítimas, em argumentos legítimos para o seu discurso, levando em conta ciência, natureza, cosmologia, experiência prática, empírica, como podemos observar em questionamentos como surgiu a vida? Para que existimos? O que acontece depois da morte? Ideias que vão servir para construir um pensamento sólido, legítimo com relação à existência e à vida. São princípios usados na filosofia socrática, a ironia e a maiêutica. Sendo que podemos entender por ironia não aquela ironia de desdenhar de uma opinião contrária, mas sim um momento de tornar-se humilde na conversação, de rebaixar-se, deixando de lado a arrogância e a supremacia, o objetivo de supremacia no discurso, para debater humildemente, buscando um entendimento, não a supremacia. A maiêutica baseia-se na concepção de que as ideias estão latentes em cada pessoa. Sendo necessárias para que elas sejam encontradas algumas perguntas e respostas bem instruídas. Ou seja, chega-se à verdade, à legitimação de uma ideia, de um discurso, através do questionamento, de um questionamento direto, observador e consistente. Filosofar é aprender a morrer. Essa afirmação socrática, podemos entender que a filosofia vem buscar a compreender a vida como um ciclo e todas as diretrizes que fazem parte deste ciclo de vida até a sua finalização.